De vez em quando eu me pegava confundindo algumas coisas acerca da vida cristã e do que Deus oferece para mim. Por exemplo, nas coisas referentes à graça dele e nas coisas referentes às bênçãos que ele nos dá. Tem coisas ligadas à graça que eu não mereço. Simplesmente Deus, por me amar, me concede. Se eu aceito, Ele me concede a salvação, Ele me concede a vida, Ele me escolhe para fazer parte do seu povo. Coisas que eu não mereço. Mas ao mesmo tempo tem coisas que eu recebo de Deus porque eu simplesmente permiti que Ele habitasse na minha vida e eu produzo boas obras e Ele me concede bênçãos. E isso faz parte da nossa jornada, né? E aqui em casa, às vezes, na educação dos meninos, a gente tinha a tendência a também misturar as coisas a ponto de poder confundir os meninos. De repente eles acharem que coisas que são imerecidas, eles precisassem fazer alguma coisa para merecer. Como, por exemplo, o amor que a gente tem por eles. E aí a gente vem aprendendo a separar direitinho essas coisas, para que eles entendam que tem coisas que são imerecidas, mas tem coisas que são por mérito mesmo. O interessante é que Deus trabalha com a questão de recompensa, né? Em Efésios, no capítulo 6, verso 8, pegar aqui, diz assim: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Ou seja, Deus, Ele está interessado em que nós façamos boas coisas. E na medida em que a gente faz isso, Deus nos concede bênçãos, recompensas, para que a gente tenha forças para continuar. E eu acho interessante a gente reproduzir isso também na vida dos meninos. De um tempo para cá eu venho tentando fazer isso. Me lembro que no auge da pandemia, lá para junho, julho, a gente estava muito cansado, estávamos isolados em casa e com um trabalho para fazer e ao mesmo tempo cuidar dos meninos e aquela coisa muito estressante. Os meninos também estavam muito estressados e a gente já não tinha mais paciência para nada. A paciência esgotava muito rapidinho. E aí eu tive uma ideia para tentar dar uma apaziguada nas coisas, que foi arrumar algum mecanismo de recompensa para aquelas pequenas coisas que eles faziam que eram bem direitinho. O foco foi muito mais no mais velho, porque o mais novo era muito bebezinho. E aí eu tive a ideia de arrumar algum tipo de premiação na hora do culto. Chegou a hora do culto da noite, eu pedi a palavra para falar uma coisa diferente. E aí eu arrumei isso aqui, parece que é de ouro, né? Mas é de plástico. A Paulinha que arrumou isso, estava numas bugigangas lá na garagem, deve ser R$1 isso aqui, tem lá no Tagua Center para vender. Eu falei que a partir daquele dia, toda semana, eu estaria observando se ele faria alguma coisa que a gente não precisasse ficar lembrando o tempo inteiro, que fosse algo que, assim, que ele simplesmente, pela vontade dele, tivesse iniciativa de fazer. E me surpreendeu, porque naquela semana tinha acontecido uma coisa bacana desse jeito. Mas no meio do cansaço, da impaciência, estava quase passando despercebido. Mas eu lembrei e mencionei isso na hora do culto. E aí eu fui e entreguei o troféuzinho para ele e falei: Pedro, parabéns, que você possa continuar assim, tendo essa iniciativa para o que é bom. Parabéns, você ganhou esse troféu. Ele ficou maravilhado com aquilo, ficou muito feliz, quase pulou de alegria por aquele momento. E semanalmente, quando tem alguma coisa assim notável, assim, que é legal de ser mencionado na hora do culto e vale o troféuzinho, né? A gente usa isso como uma recompensa para o que ele faz de bom. Quando Deus se comunica com a gente e nos concede uma bênção que a gente nunca esquece, é para fazer com que a gente continue andando para frente e para cima. E eu acho que a gente precisa fazer o mesmo com os nossos filhos. Eu não sei o que vai sair da sua cabeça aí, qual o mecanismo de recompensa que você já está fazendo ou gostaria de começar a fazer, mas faça.
continue fazendo. E se não começou, de repente na hora do culto familiar você pode falar sobre isso, separar um momento especial para que haja essa premiação. Mas faça como Deus faz com a gente. Recompense aquilo que é louvável, aquilo que é bom, que o seu filho está fazendo. Vai que seu filho já é grande, né? Já é um adolescente, não sei, está entrando na adolescência, e isso pode fazer um efeito muito bacana na vida dele. Na nossa família, aquela semana para frente foi meio que um ponto de alívio, e eu tenho certeza que foi Deus que iluminou minha cabeça para a gente fazer isso aqui em casa. E o meu desejo é que essa semana você possa refletir, possa pensar em alguma coisa que seja instituído aí na sua família como uma recompensa legal, que não custa tanto dinheiro, mas que vai ser um símbolo, uma representação de uma coisa grandiosa que é o prestígio dos pais para com as atitudes dos filhos. Que Deus te abençoe, que seja uma semana muito boa para você e toda a sua família, e que Deus cubra você e seus filhos de muitas bênçãos e de muitas recompensas. Deus te abençoe. Feliz semana.